Nós estamos aqui nos estúdios com o secretário de Cultura do Estado, Pedro Santos. Pedro, falar um pouquinho da relação Estado-Governo Federal nessa área cultural. Como é que tem sido com a gestão Margareth Menezes como ministra da Cultura? Bom, primeiro dizer que a gente tem uma satisfação muito grande, né, de ter uma ministra como Margareth à frente da pasta da Cultura. Um ministério, inclusive, que vem de uma retomada, né? Ele foi extinto no governo anterior, então ele volta agora com muitos desafios. Mas a ministra Margareth tem tido uma atenção muito grande, tem inclusive pensado a política pública de cultura do governo federal como uma política nacionalizada, né? Então, ela olha para os estados, né, com uma atenção muito grande. Esteve conosco agora no São João, né, visitou Campina Grande, o governador João Azevedo a recebeu. Então, a gente tem uma parceria muito boa com o governo federal, que tem trazido, inclusive, ótimos frutos, né, para Paraíba. A exemplo da Lei Paulo Gustavo, agora da Política Nacional Aldir Blanc, e certamente vai gerar frutos importantes, né? A gente celebra, porque não é fácil, né? Você vem de um período em que não havia ministério, os servidores do ministério foram todos distribuídos para outros ministérios, para outros órgãos do governo federal. Então foi todo um processo de reconstrução. Agora tem que reagrupar todo mundo. Já foi feito esse processo de reestruturação. E agora a gente começa a perceber os primeiros frutos, os primeiros resultados do trabalho da ministra Margareth, que nordestina como nós, artista, então, né? Artista também, tem toda uma sensibilidade, né, para o desenvolvimento da cultura brasileira. Você falou em política nacional Aldir Blanc. Qual o que foi investido aqui? Como é que o Estado está captando esses recursos? É uma política também do governo federal, assim como a lei Paulo Gustavo. Exatamente. A gente tem tido uma experiência muito exitosa, Hermes, principalmente porque a decisão do governador João Azevedo, aqui na Paraíba, é de que esse recurso não fique concentrado. A gente sabe que se a gente deixasse pela espontaneidade dos projetos, esse recurso ele tende a ficar concentrado em João Pessoa e Campina Grande. Mas a gente entende que existe produção cultural na Paraíba inteira. Aonde você chegar nesse estado, existe arte, existe cultura popular, manifestações das culturas tradicionais. Então, um diferencial que a Paraíba teve, tanto na Lei Paulo Gustavo quanto na Política Nacional Aldir Blanc, é a regionalização dos investimentos. Então, a gente tem produção cultural acontecendo em Princesa Isabel, em Itaporanga, em Cajazeiras, em Souza, Patos, Catolé do Rocha, enfim, todo o interior sendo contemplado. A Secretaria de Cultura, ela trabalha com 12 regiões, então a gente divide o mapa da Paraíba em 12 regiões. Então, para você ter ideia, no ano passado, nenhuma dessas regiões teve um investimento menor do que R$1 milhão. Então, esse dinheiro está chegando na ponta, está chegando nos produtores culturais e essa tem sido a tônica da implementação dessas políticas públicas aqui no nosso estado. Concurso público da Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura também foi reestruturada no governo João Azevedo, mas parece que o pessoal ainda está, né, precisa de um pessoal, de um quadro fixo de servidores. Exatamente. A Secult ela foi criada em 26 de janeiro de 2011, portanto vai fazer 14 anos, né, no ano que vem. E durante esse período ela tem trabalhado apenas com cargos em comissão, né, cargos de confiança. E a gente entende que uma política pública ela precisa ter memória, ou seja, ela precisa ter servidores que constituam a memória dessa implementação, das avaliações e das análises que são necessárias às políticas públicas. E pensando nisso, o governador João Azevedo enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que criou o quadro efetivo, né, de pessoal, e aí isso possibilitou que a gente iniciasse o processo de contratação da banca, né, de concurso público. A SEAD já fez esse processo, Secretaria de Administração, e a gente está no aguardo ali dos últimos ajustes de assinatura de contrato para que o edital possa ser publicado. Então a nossa expectativa é que aí nas próximas semanas o edital seja publicado e a gente possa colocar na rua aí esse edital que vai selecionar 33 funcionários, né, 33 servidores nas áreas de museologia, arqueologia, história, teatro, dança, circo, música, audiovisual, artes visuais, ou seja, é um concurso que vai abranger aí muitas linguagens, muitas profissões e que certamente chegam para nos ajudar no processo de ampliação do trabalho que nós temos realizado. Me explica só um detalhe. A Secretaria de Cultura anunciou cursos de pós-graduação
para agentes culturais. Como é que funciona isso? Exatamente. Estão abertas as inscrições? Isso. A gente tem um diagnóstico, Hermes, aqui na Paraíba, e isso não é um privilégio do nosso estado, é algo que você percebe em outros estados também. Quem faz arte, quem faz cultura, muitas vezes aprende na prática, no dia a dia, né? E pensando nisso é que a gente buscou uma parceria com a Universidade Estadual da Paraíba para a criação do primeiro curso de especialização em gestão e produção cultural. É uma pós-graduação lato sensu, certificada pela UEPB, e que a gente abriu agora recentemente as inscrições. Foram 150 vagas, né, para formar artistas, produtores culturais, gestores de cultura em todo o estado. Como eu falei, a gente trabalha com a estratégia da regionalização. A especialização também teve cota regional, ou seja, eu tive uma cota para o Sertão, uma cota para o Cariri, para o Brejo, para o Agreste, para o Curimataú, para o Litoral, para Campina Grande, e a nossa ideia é, ao final de um ciclo de 18 meses, nós tenhamos aí mais de 150 profissionais qualificados, certificados, e que certamente vão contribuir para tratar com mais qualificação profissional a produção cultural aqui do nosso estado. As inscrições elas já foram encerradas, então essa primeira turma começa agora em fevereiro de 2025. Ok. Pedro, obrigado pela presença aqui, pela entrevista. Boa sorte aí em 2025. Tomara que a produção aumente ainda mais nessa área de cultura. A gente agradece, Hermes, e deixa o convite aqui para você que quer acompanhar as ações da Secretaria de Cultura no Instagram, SecultePB. SecultePB. Ok, obrigado mais uma vez. Pedro Santos.